O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. O colar de brilhantes, de Guy de Maupassant, voz, Iba Mendes. Era uma dessas lindas, encantadoras moças, nascida como por ironia da sorte, numa família de funcionários. Não tinha dote, não tinha esperanças, nem meio algum de tornar-se conhecida, compreendida, amada, desposada por um homem rico ou distinto, e constituiu em casar com um amanuense do Ministério da Instrução Pública. Vivia com simplicidade, visto não poder viver luxuosamente, mas sentia-se infeliz, como uma deslocada, porque as mulheres não têm raça nem casta, sua beleza, sua graça e seu encanto servem-lhe de hierarquia e de família. A sua delicadeza inata, o seu instinto de elegância, a sua gentileza de espírito são seus dons de aristocracia e tornam as filhas do povo iguais às grandes damas. Sofria permanentemente, sentindo que nascera para todos os requintes e para todas as ostentações. Sofria com a pobreza do seu apartamento, com as paredes nuas, com a escassez do mobiliário, com a fealdade dos estofos. Todas essas coisas, cuja ausência qualquer outra mulher da sua condição nem mesmo teria notado, a torturavam e indignavam. A visão da grosseira criada bretã que tratava do seu lar humilde despertava nela desolados amargores e desesperados devaneios. Sonhava com as antecâmeras silenciosas forradas de panu orientais, alumiadas por altos toucheiros de bronze, com 2 altos criados, de calção e sapatinho leve, cochilando nas amplas poltronas, entorpecidos pelo calor da estufa. Sonhava com vastos salões revestidos de seda antiga, de móveis finos suportando bibelôs inestimáveis e com saletinhas perfumadas e garridas, feitas para a conversação das 5 horas com os amigos mais íntimos, homens ilustres e disputados, cujas atenções todas as mulheres invejavam e desejavam. Quando se sentava para jantar diante da mesa redonda, cuja toalha já fora usada há 3 dias, em frente ao marido, que destapava a terrina declarando com um ar encantado: "Ah, que belo cozido! Não há nada melhor do que isto." Ela pensava nos jantares elegantes, nas baixelas de pratas reluzentes, nas tapeçarias que povoavam as paredes de personagens antigos e de aves estranhas e raras no meio de uma floresta mágica. Sonhava com manjares raros, servidos em baixelas maravilhosas, com os galanteios cochichados e ouvidos com um sorriso de esfinge, enquanto se comia a carne rósea de uma truta ou a asa de uma ave delicada. Não tinha nem toaletes nem joias, e ela não amava senão essas coisas. Sentia que nascera para elas, tinha tanto desejo de agradar, de ser invejada, de ser cortejada. Possuía uma amiga rica, antiga condiscípula de convento, que raramente visitava, pois sofria muito ao voltar para casa, e chorava durante dias inteiros de mágoa, de desespero e de decepção. Numa noite, seu marido entrou com ar triunfal, tendo na mão um enorme envelope. "Toma", disse-lhe, "isto é para você." Ela rasgou apressadamente o envelope e tirou de dentro um cartão no qual se liam estes dizeres: "O ministro da Instrução Pública e a senhora Georges Rampineau pede ao senhor e senhora Loisel a honra de virem passar a noite no Palácio Ministerial na próxima segunda-feira, 18 de janeiro. Em vez de ficar maravilhada como esperava, ela tirou com despeito o convite para cima da mesa, murmurando: "Para que eu quero isto?" "Mas, minha querida,
Eu pensei que você ficaria contente. Como você nunca sai de casa, era uma bela ocasião esta, realmente bela. Tive um trabalhão para arranjar o convite. Toda a gente quer um. São muito procurados e não são muitos os dados aos funcionários. Você terá a ocasião de ver todo mundo oficial. Ela olhou irritada e declarou com impaciência: Mas que é que você quer que eu vista para ir? Ele não tinha pensado nisso, balbuciou. Mas o vestido que você usa para ir ao teatro me parece muito bom, pelo menos para mim. E calou-se estupefato, atônito ao ver que a esposa chorava. Duas grossas lágrimas desciam lentamente dos cantos dos seus olhos para os cantos da boca. Que é que você tem? Que é? Mas, num esforço violento, ela dominara o desgosto e respondeu com voz calma, enxugando as faces úmidas: Nada, não tenho toalete e por isso não posso ir a essa festa. Dá o cartão a qualquer colega que tenha mulher melhor trajada do que eu. Ele ficou desolado. Vejamos, Matilde, quanto é que poderá custar isso, uma toalete decente, que possa servir não só para esta, mas para outras ocasiões, qualquer coisa simples? Ela refletiu alguns segundos, fazendo as contas e pensando ao mesmo tempo na soma que poderia pedir, sem provocar uma recusa imediata e uma exclamação assustada do econômico amanuense. Enfim, respondeu hesitante: Bem, não sei, mas acho que 400 francos talvez chegassem. Ele empalideceu um pouco, porque era justamente a soma que reservara para comprar uma espingarda para tomar parte em algumas caçadas no verão seguinte, nas planícies de Naterre, com alguns amigos que costumavam caçar cotovias por aqueles sítios aos domingos. No entanto, respondeu: Está bem, vou te dar os 400 francos, mas vê se compras um bom vestido. O dia da festa aproximou-se e a senhora Loisel parecia triste, inquieta, ansiosa. Todavia, sua toalete estava pronta. Seu marido disse-lhe uma noite: Que é que você tem? Você tem andado muito esquisita de uns dias para cá. Ela respondeu: Ando aborrecida por não ter uma joia, nem sequer uma pedra, nada com que possa me enfeitar. Terei, apesar do vestido, um ar de miséria. Prefiro não ir a essa soirée. Você pode usar flores naturais, é a moda da estação. Com 10 francos pode ter 2 ou 3 magníficas rosas. Ela não se convenceu. Não há nada mais humilhante do que ter a de pobre entre as mulheres ricas. Mas o marido exclamou: Mas que falta de ideia! Por que você não vai à casa de sua amiga, a senhora Forestier, e não lhe pede emprestada suas joias? Acho que você tem com ela intimidade suficiente para fazer isso. Ela soltou um grito de alegria. É verdade, nem pela cabeça me passava essa ideia. No dia seguinte, dirigiu-se à casa da amiga e confiou-lhe sua mágoa. A senhora Forestier foi ao seu armário de espelho, pegou um longo estojo, trouxe-o, abriu e disse: Escolhe, minha querida. Ela examinou em primeiro lugar os braceletes, depois um colar de pérolas, depois uma cruz veneziana, em ouro e pedrarias, de cinzelado admirável. Experimentou os adornos diante do espelho, hesitante, sem poder decidir-se a escolher. Por fim perguntou: Você não tem outros? Tenho sim, pode escolher, mas é que não sei o que te pode agradar. De repente ela descobriu numa caixa de cetim preto um soberbo colar de brilhantes, e o seu coração pôs-se a bater num desejo imoderado, pô-lo em redor da garganta, sobre a gola, e ficou em êxtase diante de si própria. Depois perguntou hesitante e cheia de angústia: Você poderá emprestar este, apenas este? Por que não? Ela saltou ao pescoço da amiga, beijou-a com transporte e fugiu com seu tesouro. Chegou o dia da festa. A senhora Loisel foi um sucesso. Era a mais bonita de todas, elegante, graciosa, sorridente, louca de alegria. Todos os homens a miravam, perguntando seu nome, diligenciando ser-lhe apresentados.
Todos os membros do governo queriam valsar com ela, o próprio ministro notou-a. Ela dançava com entusiasmo, com arrebatamento, estonteada pelo prazer, não pensando em mais nada a não ser na vitória da sua beleza, na glória do sucesso, numa espécie de nuvem de felicidade feita de todas aquelas homenagens, de todas aquelas admirações, de todos aqueles desejos despertados, daquela vitória tão grata e tão completa para o coração das mulheres. Às 4 horas da manhã saíram. O marido estivera dormindo desde a meia-noite numa saleta deserta com 3 outros cavalheiros, cujas mulheres se divertiam a valer. Deitou sobre os ombros da esposa a capa que tinha levado para a saída, modesto trajo da vida cotidiana, cuja pobreza contrastava com a elegância da toilette de baile. Ela assentiu e quis fugir para não ser notada pelas outras mulheres que se abrigavam com ricas peles. Espera um pouco, vai se constipar, vou buscar um carro. Mas ela não o ouvia, descendo rapidamente a escada. Quando chegaram à rua, não acharam carruagem e puseram a procurá-la, gritando pelos cocheiros que passavam ao longe. Dirigiram-se para os lados do Sena, desesperados, tremendo de frio. Afinal, entraram no cais um desses velhos carros noctâmbulos que não são vistos em Paris senão quando desce a noite, como se envergonhasse da própria miséria para aparecerem durante o dia. Conduziu-os até a sua porta na Rua dos Mártires, subiram tristemente para o apartamento. Acabara-se tudo para ela, e ele, por sua parte, lembrava que tinha de estar no ministério às 10 horas. Ela tirou a capa diante do espelho, a fim de se ver mais uma vez em toda a sua glória, mas de repente soltou um grito, não tinha o colar no pescoço. Seu marido, já meio despido, perguntou: "Que aconteceu?" Ela se voltou para ele nervosa. Tenho, está me faltando o colar da senhora Forestier." Ele se levantou como louco. "O quê? Como? Isso não é possível." E puseram-se a procurar nas pregas do vestido, nas rugas do manto, nos bolsos, por toda a parte. Não acharam nada. Ele perguntou: "Você tem certeza de que ainda o tinha quando saímos do baile?" "Sim, dei por ele ainda no vestíbulo do ministro." "Mas se o tivesse perdido na rua, tê-los-íamos ouvido cair. Com certeza estará no fiacre." "Sim, é provável. Você guardou o número?" "Não. E você não notou que número era?" "Não." Contemplaram-se aterrados. Loisel vestiu-se. "Vou," disse ele, "voltar pelo mesmo caminho que fizemos. Pode ser que eu o encontre." E saiu. Ela ficou de vestido de baile, sem coragem para se deitar, abatida numa cadeira, sem forças nem pensamentos. Às 7 horas o marido voltou, não encontrara nada. Dirigiu-se à polícia, aos jornais, prometendo gratificações, às companhias de carruagens, a toda a parte, enfim, aonde um raio de esperança o podia conduzir. Ela esperou todo o dia, no mesmo estado de susto em que a deixara tão tremendo desastre. Loisel voltou à noite, com o rosto cavado, pálido, não tinha descoberto. "É preciso," disse, "escrever à tua amiga, dizendo-lhe que quebraste o fecho do colar e que mandaste consertar. Assim teremos tempo de continuar a procurar." Ela escreveu o que ele ditou. Ao fim de uma semana, tinham perdido todas as esperanças. E Loisel, que durante esse tempo envelhecera 5 anos, declarou: "É preciso tratar de substituir a joia." No dia seguinte, pegaram o estojo do colar e dirigiram-se à casa do joalheiro, cujo nome se achava no interior da caixa. Ele consultou os livros. "Não fui eu, minha senhora, que vendi esta joia. Devo ter fornecido somente o escrínio." Foram então de joalheiro em joalheiro procurando um colar igual, esforçando a memória, ambos doentes de angústia e desgosto. Encontraram numa loja do Palais Royal um rosário de diamantes que lhes pareceu perfeitamente igual àquele que procuravam. Custava 40.000 francos. Davam-lhes por camaradagem por 36.000. Pediram ao joalheiro que não vendesse pelo prazo de 3 dias, sob condição de que o iriam entregar por 34.000 francos,
se o outro fosse encontrado antes de fins de fevereiro. Loisel possuía 18.000 francos que herdara de seu pai, pediria emprestado o resto, e de fato pediu 1.000 francos a um, 500 a outro, 5 luíses aqui, 3 luíses acolá, assinou letras, assumiu responsabilidades ruinosas, entrou em contato com agiotas, com todas as raças de mutuantes, comprometeu-se para o resto dos dias, arriscou assinaturas, sem mesmo ver se tais compromissos poderiam ser saldados, e horrorizado com as perspectivas do futuro, com a negra miséria que ia desabar sobre si, com a visão de todas as privações materiais e de todas as torturas morais, foi buscar um novo colar, depondo sobre o balcão do joalheiro os 36.000 francos. Quando a senhora Loisel devolveu o colar à senhora Forestier, esta disse-lhe com abespinhado: bem que você poderia trazê-lo mais cedo, eu poderia precisar dele. Ela não abriu o escrínio, como a senhora Loisel temia. Se desse pela substituição, o que pensaria? Que diria? Não a tomaria por uma ladra? A senhora Loisel conheceu então a vida horrível das pessoas necessitadas, resolveu, porém, encarar a vida de frente, heroicamente. Era preciso pagar aquela medonha dívida, pagá-la-ia. Despediu a criada, mudaram de casa e alugaram os quartos numa mansarda. Conheceu os pesados trabalhos caseiros, as odiosas tarefas da cozinha, lavou a louça, gastando as unhas róseas nas tigelas engorduradas e no fundo das caçarolas, ensaboava a roupa que punha a enxugar numa corda, todas as manhãs ia pôr o barril de lixo à porta e descia a buscar a água, detendo-se em cada degrau a fim de respirar, e, vestida como uma mulher do povo, ia à quitanda, à mercearia, ao açougue, de cesta no braço, regateando e sendo injuriada, defendendo tostão a tostão o seu miserável dinheiro. Todos os meses era preciso pagar umas letras, prorrogar outras, obter reformas. O marido trabalhava agora também à noite, fazendo a escrituração de um comerciante, e muitas vezes passava a madrugada tirando cópias por alguns tostões à página. E essa vida durou 10 anos. Ao fim de 10 anos tinham pago tudo, com taxas de usura, com fabulosos juros acumulados. A senhora Loisel parecia agora velha, tornara-se a mulher forte, dura e rude das famílias pobres, mal penteada, com as saias levantadas e as mãos avermelhadas, falava alto e esfregava a valer o soalho. Mas, por vezes, quando o marido se encontrava na repartição, ela sentava-se à janela e punha-se a pensar naquela Sorié de outrora, naquele baile onde fora tão festejada. Que teria sido feito dela se não tivesse perdido o colar? Quem sabe, como a vida é singular e mudável, qualquer coisa sem importância basta para nos perder ou nos salvar. Ora, num domingo, indo ela dar um passeio pelos Campos Elíseos para se distrair das preocupações da semana, viu de repente uma mulher que passeava com uma criança. Era a senhora Forestier, que parecia conservar toda a sua juventude, ostentando ainda a inalterável formosura cheia de seduções. A senhora Loisel sentiu-se comovida. Devia falar-lhe? Sim, de certo. E agora que já tinham pago tudo, contar-lhe-ia o que acontecera. Por que não? Aproximou-se. Bom dia, Joana. A outra, não a reconhecendo, mostrou-se surpreendida por ser tratada tão familiarmente por aquela desconhecida. Balbuciou. Mas, minha senhora, não sei, mas deve haver engano. Não, eu sou Matilde Loisel. A amiga soltou um grito. Oh, minha pobre Matilde, como você mudou! Sim, tenho passado dias amargos, desde que deixamos de nos ver, muita miséria e tudo por sua causa. Por minha causa? Como assim? Você se lembra do colar de brilhantes que me emprestou para ir à festa do ministério? Sim, e que tem isso? Eu o perdi. Como? Mas você me devolveu? Devolvi outro. Eu e meu marido levamos 10 anos para pagá-lo.
Você compreende que o negócio foi para nós muito difícil, pois não tínhamos nada. Enfim, acabou-se. Está tudo pago e sinto-me contente. A senhora Forestier ouvia com toda a atenção. Então vocês compraram um colar de brilhantes para pôr no lugar do meu? Sim, e você nem percebeu nada, hein? Eu sabia que eram bem iguais. A senhora Loisel sorria com orgulhosa e ingênua alegria. A senhora Forestier, muito comovida, tomou-lhe as duas mãos. Oh, minha pobre Matilde, meu colar era falso, valia quanto menos 500 francos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com